E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, tá bom. Seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Larissa Gomes, eu sou professora de Química e no vídeo passado eu comecei aqui um pouquinho da Química básica, né? Do básico da Química, o começo do que você tem que saber para começar a estudar Química. Para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui no card, não sei se é desse lado ou se é desse, mas vai estar aqui, né? Então, assiste aí o primeiro vídeo, depois você volta para esse aqui para a gente pegar a continuidade desse conteúdo. Então, o negócio é o seguinte, ó, nossa aula de hoje vamos falar sobre os estados de agregação da matéria. Para você que já está aí estudando ciência, você já sabe que nós temos a matéria e ela é encontrada, né, em 3 estados físicos. Vamos só relembrar a aula passada. O que é matéria? Sei que você já sabe isso, você já se ligou. Matéria é tudo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. E aí nós já sabemos que a matéria, então, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar especificamente dos 3 estados físicos e da agregação das partículas dentro de cada estado físico. Então, a gente vai falar das partículas do estado sólido, das partículas do estado líquido e das partículas do estado gasoso. Então, começando aqui com o estado sólido, as partículas, elas estão muito próximas umas das outras, o que permite ao sólido uma certa rigidez. O sólido, se você pegar um sólido, você vai perceber que o sólido ele é rígido. Então, ele tem pouca liberdade de movimento. Por quê? Porque as partículas, a força de atração entre as partículas de um sólido, ela é muito intensa. Então, as partículas elas ficam muito próximas umas das outras. Então, como eu já falei aqui também, ó, você tem uma forte atração entre as partículas. As partículas, elas ficam muito juntas umas das outras, e aí isso faz com que a força de atração entre elas seja muito grande, então isso faz com que o material seja rígido. Outra característica dos sólidos é que eles têm uma forma e um volume definidos. Então, por exemplo, se você vai transformar a água líquida em sólido, por exemplo, se você vai colocar naquelas forminhas de gelo, então aquilo tem uma forma, né, que é um quadradinho, e um volume definido, que é a quantidade de água que você vai poder colocar ali dentro. Então, quando passa do estado líquido para o estado sólido, você tem essa transformação, e aí o gelo, né, no caso, que será o sólido que a gente está tratando aqui, ele vai ter uma forma e um volume definido. Foi definido quando? Quando você colocou a água ali para congelar. E existem algumas propriedades, algumas características que elas são próprias para os sólidos. Então, a primeira delas é a resistência mecânica. A resistência mecânica, ela é a capacidade que o material tem de suportar forças externas sem se romper. Então, imagina aqui, ó, que você tem um sólido, você vai vir aqui e vai dar uma martelada, mas de leve, e aí vai chegar uma hora, você vai começar a bater o martelo, vai chegar uma hora que ele vai começar a se romper. Naquele momento que ele começa a se romper, foi quando você rompeu a resistência mecânica daquele material. A próxima propriedade é a dureza. A dureza, ela é a capacidade que o sólido tem de riscar a superfície de outro sólido. Por exemplo, o diamante. O diamante, ele é o material que tem a maior dureza conhecida e ele é utilizado em instrumentos, né, para fazer o corte de ferro e de aço, por exemplo. A próxima característica, a próxima propriedade é a ductilidade. A ductilidade é a propriedade que alguns sólidos têm de poder ser alongados e transformados em fio. Por exemplo, o cobre. O cobre ele é um sólido que pode ser alongado, por isso que a gente faz fio de cobre. Ele pode ser alongado e transformado em um fio. E a última característica, a última propriedade, é a elasticidade. Os sólidos elásticos, eles podem ser deformados ao sofrer a ação de alguma força e depois voltar ao seu estado natural. Por exemplo, a borracha. A borracha, ela é um sólido elástico. Então, quando você puxa a borracha, você torce a borracha, ela muda a sua forma, mas se você para de exercer aquela força, ela volta ao seu estado normal. Bom, falando então aqui dos líquidos, né? Os líquidos, as partículas que estão presentes nos líquidos, elas já não estão tão próximas quanto as partículas do sólido. As partículas aqui, elas são mais afastadas. Por quê?
a força de atração entre as partículas dos líquidos ela é menor do que a força de atração das partículas dos sólidos. Então, isso faz com que as partículas elas fiquem afastadas, elas tenham uma liberdade de movimento um pouco maior. Por isso que você consegue manusear o líquido com mais facilidade do que um sólido. Uma propriedade dos líquidos é que eles têm um volume que é fixo, mas eles têm uma forma variada. O que acontece? Eles vão assumir a forma do recipiente que eles estão contidos. Então, por exemplo, se eu pegar uma garrafa de água, o líquido que está dentro da garrafa, ele está assumindo a forma da garrafa. Mas se eu pegar essa garrafa com água e despejar a água dentro de um balde, por exemplo, o volume vai continuar sendo o mesmo. O volume é fixo, eu não coloquei mais água, o volume é fixo. Só que a forma vai variar. E aí o líquido ele vai passar a assumir a forma do balde que agora eu coloquei. Bom, algumas características dos líquidos. Duas delas, a viscosidade e a volatilidade. Então, a viscosidade, ela consiste na resistência que o líquido tem ao escoamento. O que é escoar? Ele vai escorrer, né? Então, o escoamento, né? Essa viscosidade vai ser a resistência que esse líquido terá ao escoamento. Então, ele vai escorrer com mais dificuldade. Por exemplo, o mel. O mel, ele é mais viscoso do que a água. Então, se você colocar a água para escorrer e o mel para escorrer, a água ela vai escorrer mais rápido, o mel vai demorar um pouco mais. E a volatilidade é a facilidade que o líquido tem de evaporar a temperatura ambiente. E o último estado físico aqui são os gases, né? O estado físico gasoso, né? São os gases. As partículas dos gases, elas não têm nenhum tipo de organização. Elas são totalmente desorganizadas e elas são afastadas umas das outras. Isso faz com que elas tenham pouca interação. Outra característica dos gases é que eles assumem o volume e a forma do recipiente em que eles estão contidos. E os gases, eles também têm uma grande liberdade de movimento. Por exemplo, vamos lá. A sala que você está aí, o lugar que você está, ele está totalmente preenchido, né? Aonde não tem matéria, está preenchido por gás. Esse gás que está aí no teu ambiente, ele está preenchendo todo o ambiente. Então, ele está assumindo a forma daquele ambiente e o volume daquele ambiente. Está todo preenchido. Se você for lá agora, vamos supor que a porta esteja fechada. Você vai lá e vai abrir a porta. O que vai acontecer? Um pouco do gás que está dentro do local em que você está vai sair, né? Vai para fora. E um pouco do gás que está lá fora vai vir para dentro do ambiente que você está. Então, isso acontece por causa da liberdade de movimento das partículas do gás, porque elas são afastadas, desorganizadas, elas não interagem entre si e elas vão assumir, então, o volume e a forma do recipiente. A partir do momento que você fechar a porta de novo, esse gás ele vai passar, então, a ocupar de novo todo o volume do recipiente que você está contido e a forma também desse recipiente. Outra característica dos gases é que eles podem ser comprimidos ou expandidos para ocupar todo o volume disponível. Então, uma característica, falando aqui especificamente do volume, o volume ele varia de acordo com a temperatura, tá? Então, imagina que você esteja aqui com um recipiente, esse recipiente tem um êmbolo aqui, então esse êmbolo ele pode se movimentar tanto para cima quanto para baixo. Esse recipiente está aqui com um determinado volume, né, o volume 1. O que vai acontecer? Você vai pegar esse êmbolo e vai puxar ele para cima. Então, aqui eu tenho 10 partículas. E aqui, ó, então eu puxei o êmbolo para cima, o volume aumentou. O volume 2, ele é maior que o volume 1. Tá? Então, o volume 2 é maior que o volume 1. Então, o volume aumentou. Só que eu ainda tenho a mesma quantidade de partículas. Então, eu ainda tenho as mesmas 10 partículas aqui dentro. O que acontece? Quando eu faço isso, quando eu aumento o volume, eu estou expandindo o gás. Então, o gás está expandindo. Quando o gás está expandindo, a temperatura desse gás ela vai aumentar. Então, a temperatura aumenta. Então, se eu fizesse aqui um aumento de temperatura nesse recipiente, automaticamente o êmbolo ele subiria e isso faria o gás expandir e o volume aumentar. Agora, se eu fizesse o contrário, então eu tenho aqui o mesmo recipiente com o mesmo êmbolo e aqui um volume 1. Se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer?
eu vou ter uma diminuição aqui no volume. Vamos pegar esse êmbolo aqui e vamos empurrar ele para baixo. Então, eu vou ter uma diminuição no volume de maneira que o volume 1 vai ser maior do que o volume 2. Quando eu faço isso, quando eu diminuo a temperatura, o meu gás ele é comprimido. O volume de um gás ele é influenciado pela temperatura. Quando a temperatura aumenta, o gás expande. Quando a temperatura diminui, o gás é comprimido. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, compartilha, comenta e até a próxima aula. Valeu, falou, é nóis. Fui!